Olá, começamos agora o Câmara Rio Debate. O tema da edição de hoje é o aumento dos casos de feminicídio no país. Apesar dos avanços da legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, os números continuam alarmantes. O total de casos ocorridos em 2025 é o maior já registrado, superando o ano de 2024. Para debater este assunto, eu começo as apresentações pela doutora Carla Araújo, procuradora de Justiça e idealizadora do Vamos Mulherar. Carla, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão necessário e tão atual como é o feminicídio e mais ainda do enfrentamento ao feminicídio. Muito obrigada. Também aqui com a gente, Glória Maria Bastos, comandante da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Líder Glória, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. É sempre tão importante a gente estar conversando sobre aquilo que afeta tanto a sociedade, né? E estar aqui é um prazer e poder agregar, então, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigada, Glória. E mesmo com novas leis e campanhas públicas, a violência contra a mulher segue avançando no país. Então vamos acompanhar agora uma reportagem sobre esse tema. O Brasil atingiu uma marca triste e alarmante em 2025. O número de feminicídios bateu recorde no país. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, conforme dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número supera os 1.464 registros de 2024, a maior marca até então. Uma média de 4 vítimas por dia. Desde 2015, quando o feminicídio foi tipificado como crime, o país viu esses crimes crescerem 316%. Naquele ano, foram 535 vítimas. 10 anos depois, 13.448 mulheres perderam a vida por violência de gênero, uma média de 1.345 por ano. Especialistas alertam que os números ainda podem ser maiores, já que muitos casos seguem registrados como homicídio comum, o que esconde a real dimensão da violência contra a mulher. Segundo dados do dossiê Mulher 2025, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública, em 2024 a violência psicológica também se destacou entre os crimes praticados contra mulheres no estado do Rio de Janeiro. Forma de abuso invisível que causa dano emocional e busca manipular a vítima, a violência psicológica atingiu mais de 1/3 das vítimas no estado. Em média, 153 mulheres sofreram este crime por dia. No município do Rio, como medida protetiva às mulheres em ambiente doméstico, a Lei Municipal 8.913 de 2025 passou a obrigar síndicos e administradores de condomínios a denunciarem suspeitas de violência contra mulheres às autoridades, ampliando a rede de proteção. Bem, a gente começa aqui o nosso bate-papo sobre esse tema tão importante com a doutora Carla. Carla, queria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho que você vem fazendo e atuando desde 2017. Fala um pouquinho pra gente. É o Vamos Mulherar, vamos conversar, vamos falar sobre violência doméstica e todas as formas de violência que atingem as mulheres. Eu acredito que a desinformação, a falta do conhecimento, a falta das mulheres entenderem o que é a violência. E aí eu já vou entrar num outro assunto. A gente está falando de feminicídio, mas o feminicídio é o final. O início é a violência psicológica que acabou de falar na reportagem. Se a mulher identifica a violência psicológica, ela vai impedir, vai se fortalecer e impedir que ocorram os outros tipos de feminicídio. E o Vamos Mulherar vai bem nessa atuada de comunicar, de conscientizar quais são os tipos de violência, como é o início, para que ela evite o final. Carla, e em relação ao teu trabalho na Justiça, como é que está sendo esse trabalho hoje? Nós fazemos, tanto no Ministério Público, como todo o sistema de justiça, a Defensoria Pública, o próprio Tribunal de Justiça,
a ronda, a patrulha, a parte toda da delegacia, da Polícia Civil, reuniões mensais para tratar dos assuntos, né, e descobrir estratégias no enfrentamento à violência contra a mulher. Em relação à ronda, Glória, fala um pouquinho para a gente agora desse trabalho também que é tão importante aqui no município. Então, a Ronda Maria da Penha é um serviço da Guarda Municipal do Rio de Janeiro que acompanha mulheres com medidas protetivas de urgência deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, nosso trabalho é realizado por equipes especializadas, capacitadas por toda essa rede que a doutora Carla trouxe, inclusive é uma de nossas instrutoras também, e prepara agentes da Guarda Municipal para acompanhar essas mulheres durante a vigência de suas medidas protetivas, que é um direito de cada uma das mulheres que sofrem violência e vem numa situação de risco, solicitar, então, essa medida de afastamento desse agressor para que cesse imediatamente. É uma medida protetiva de urgência, porque exatamente ela pretende dar essa proteção imediata para a mulher quando ela se vê numa situação de risco, sendo vítima de uma violência doméstica familiar. Então, as equipes são especializadas, capacitadas, voluntárias a realizar esse trabalho, fazem visitas domiciliares a essas mulheres, buscando entender essa violência que ela viveu e conectar também essa mulher a toda uma rede de proteção. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma rede bastante capilarizada, com serviço social, com projetos de inclusão dessa mulher no mercado, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, com cuidados psicológicos também. Enfim, todo o encaminhamento que ela necessita para que ela realmente consiga romper essa violência, esse ciclo de violência, que quando ela se percebe nessa violência, porque nem sempre ela percebe, como a doutora Carla falou. Muitas vezes ela está vivendo já uma situação de violência dentro de sua casa, essa violência psicológica ela começa minando a sua autoestima, trazendo insegurança, medo, e aí o controle aumenta, então ela começa ali a viver um ciclo de violência, muitas vezes até antes dessa relação se concretizar, na fase de namoro, na fase de conhecer ainda aquela pessoa, e ela é uma escalada de violência que necessita sim da ajuda, do apoio, não só do Estado, né, da segurança pública, mas de todos os profissionais que podem fortalecer essa mulher para que ela cesse e saia desse ciclo, né? E o atendimento... Aí, desculpa te interromper, quando ela fala de rede de apoio, eu gosto sempre de frisar, Glória, líder Glória, que normalmente, Simone, a rede é vocacionada. Então, quando eu digo vocacionada, é que as pessoas querem trabalhar com violência. Que querem. Então, dentro da Guarda Municipal, eles querem ser da ronda, dentro da patrulha querem ser, na Polícia Civil também, no Ministério Público. Então, as pessoas que estão ali, elas querem acolher aquelas mulheres, querem a escuta. Porque uma mulher, se ela encontra um ambiente inóspito, se ela é desacreditada, ela desiste. Então, assim, é importante, né, a mulher, a pessoa que está em casa, que está nos ouvindo, saber que ela deve procurar esses lugares, deve procurar um serviço especializado. Então, entre uma delegacia comum, que ela pode ir, mas entre uma delegacia especializada de atendimento à mulher, se puder optar, é melhor nesses canais, né? Até por essa questão do acolhimento, né? E esse trabalho da Ronda é 24 horas e hoje quantas mulheres estão sendo atendidas? Nesse momento, a gente está em torno de 5.000 mulheres sendo atendidas, nesse momento, somente no município do Rio de Janeiro. Porque a Guarda Municipal, ela atua no perímetro do município, contudo, há todo um trabalho no estado do Rio de Janeiro, aliás, no Brasil inteiro, realizando trabalho com patrulhas, rondas, Guardiões Maria da Penha, exatamente para que essa mulher faça esse trajeto, essa transição, esse rompimento da violência, acompanhada por um profissional de segurança pública, e esse profissional, ele vai estar conectando, então, essa mulher a essa rede, que a gente fala muito em rede, mas quem forma essa rede são pessoas, são profissionais engajados, exatamente para entender, para compreender o que essa mulher traz. Eu costumo dizer que nossas assistidas, que nós chamamos de mulheres assistidas pelo Serviço de Ronda Maria da Penha, são extremamente corajosas
extremamente corajosas, a gente aprende com elas todos os dias, porque cada uma traz uma realidade, traz uma dor que é só dela e que a gente, enquanto profissional, está ali buscando compreender e buscando auxiliar para que ela consiga retomar sua vida de uma forma um pouco mais independente, com mais paz, né? E não é só, Simone, o denunciar. A gente faz muitas campanhas de denuncie. Exatamente. Mas ela tem que manter depois a denúncia. Tem que manter a denúncia e ter o acolhimento. Exato, para poder se fortalecer e não voltar atrás, que é muito comum dentro de um ciclo da violência, o agressor pedir desculpas, prometer que vai mudar, que isso nunca mais vai acontecer. É a hora que a mulher, né, desiste. Mas ela tem que estar fortalecida para não desistir. Em relação à Lei Maria da Penha, completa 20 anos, né? Este ano, em agosto. Mas a gente vê que os números continuam aumentando. O que se deve a isso? É porque realmente as mulheres estão denunciando mais, continuam denunciando e não se calam? A lei está funcionando? Precisa de algum ajuste? A lei funciona, nós temos uma das melhores leis do mundo, a terceira melhor lei do mundo é a Lei Maria da Penha. Eu acho que a gente precisa, e um dos nossos desafios é trabalhar na prevenção, trabalhar nas escolas, trabalhar com os jovens, conscientizando. E quando você fala os números aumentam, quando fala em números de registro, a gente poderia até pensar que quanto mais campanha a gente faz, mais a mulher se conscientiza, mais ela vai na delegacia. E é por isso que os números aumentam. Mas um fator aí que é muito triste, né, e é uma constatação que a violência está crescendo, é o aumento do número de feminicídios. Esse não era para crescer. Então, é um desafio ver aonde que todo o sistema, toda a sociedade, não é que esteja errando, mas é o que ainda falta fazer para que esses números caiam, que é por isso que a gente luta, enfrenta todo dia. Líder Glória, e a questão do agressor, desse perfil do agressor, mudou, continua o mesmo? Qual a observação que vocês fazem nesses atendimentos? Na verdade, a gente considera que o agressor, ele não tem perfil de agressor. Então, é aquela pessoa que está acima de qualquer suspeita. Pode estar em todos os ambientes, numa rede de TV, pode estar numa unidade religiosa. Então, é um perfil que traz, né, na sua essência, essa educação, essa desigualdade de gênero que a gente acaba promovendo. E quando a doutora Carla fala dessa educação, é da educação formal e da informal também, né? Como estamos criando nossas crianças, nossos jovens, quais são os exemplos intrafamiliares que a gente está transmitindo, então, para essa sociedade que está crescendo. Então, a gente vê um índice de violência muito grande entre jovens matando outros jovens, adolescentes matando meninas, é a nossa realidade. Então, todo esse conjunto, né, da sociedade, do Estado, essa promoção da educação, esse é o mais difícil, essa cultura, né, a modificação dessa cultura. Isso faz parte, então, das formas que a gente tem para combater, para enfrentar essa violência. Trabalhar essa base, Para trabalhar essa base. E, doutora Carla, a questão da medida protetiva, ela tem ajudado bastante na questão das denúncias? Até uma pergunta para vocês as duas, né? Ela salva vidas, a medida protetiva, e eu acho que uma informação que a gente tem que falar, repetir, é que não precisa do registro de ocorrência. Então, a mulher, a gente incentiva que ela denuncie, que ela vá registrar a ocorrência, mas a gente também tem que entender que, às vezes, a mulher, ela não quer a punição daquele agressor, mas ela quer a proteção. Então, é possível que ela procure um centro especializado, um CEAM, um CIAM, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou ela própria. Nós temos, em todo o Brasil, a gente tem aqui no Rio de Janeiro um aplicativo. Então, ela própria pode solicitar a sua medida protetiva, independente do registro de ocorrência. Então, significa que a mulher ela pode ir na delegacia, registra a ocorrência, ter uma investigação e lá pede a medida protetiva. Ou ela, não quero ir na delegacia, mas eu quero a proteção. Ok, ela pode ter essa proteção. E o aplicativo está funcionando muito bem, né? Sim. E até com vários registros agora, né?
O aplicativo é fácil de usar. É só botar num buscador, medida protetiva, Lei Maria da Penha e aparece. Maria da Penha Virtual, Maria da Penha né? Virtual, isso. Maria da Penha Virtual, só para a gente dar as dicas já e dizer aqui também. Para buscar Maria da Penha Virtual ou Rede Mulher, a gente tem formas de acesso muito mais facilitadas para as mulheres dentro já dos seus lares ou em qualquer ambiente, né, que tem um celular na mão, um computador, ela consegue fazer a sua solicitação. E como a doutora Carla falou, medida protetiva salva vidas. A gente, nesse período de Ronda Maria da Penha, desse serviço, desde 2021, cuidando dessas mulheres do Rio de Janeiro, a gente ainda não teve, graças a Deus, nenhum caso de feminicídio de mulheres que se aceitaram receber uma visita da Ronda Maria da Penha, atenderam uma ligação, resolveram realmente acolher também a Ronda Maria da Penha para seguir junto. Exatamente. Porque muitas vezes a mulher está numa situação, né, num momento de muito medo e às vezes fragilidade. Há uma dificuldade assim da equipe de ser recebida por essa mulher em casa, mas é uma fase inicial, é um momento inicial que a gente percebe que a mulher, ao passar do tempo, com acompanhamento, recebendo, né, criando esse vínculo de confiança, facilita muito essa trajetória, ela não precisa ficar sozinha. Então, mulheres que em algum momento desistiram desse acompanhamento se colocam no maior risco de voltarem a esse ciclo de violência, de estarem expostas a esse agressor, com certeza. Ok, então, nós vamos para um intervalo, rapidinho e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Câmara Rio Debate de hoje, falando sobre feminicídio com as nossas convidadas, doutora Carla Araújo, procuradora de Justiça e idealizadora do Vamos Mulherar, e Glória Maria Bastos, comandante da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Então a pergunta agora para vocês é o seguinte: a gente sempre teve um ditado popular, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas isso com certeza mudou e muito, né? Inclusive aqui na Câmara nós já temos várias leis, né, para sempre proteger as mulheres. E uma delas é justamente onde obriga os síndicos, porteiros a indicarem essa questão da violência doméstica, inclusive nas áreas comuns, né? Então isso é muito importante. A sociedade tem participado? Tem, e nós temos aí no número 190 da Polícia Militar, que é o canal de emergência, quando está acontecendo a violência, o segundo maior número de ligações é para relatar uma violência doméstica. E mais de uma ligação para o mesmo fato. Então já ocorreu comigo de uma seguidora minha do Vamos Mulherar me mandar mensagem, não é o canal devido, né? Mas de eu ligar para o 90, ela me passou o endereço e no 190 falarem, não, a gente já mandou uma viatura para esse lugar, mas uma pessoa já ligou antes para esse número de telefone. Então, hoje em dia, as pessoas metem a colher, o garfo, faca, metem tudo e tem que meter mesmo, tem que pedir ajuda, tem que socorrer essa mulher. Exatamente, né, Glória? Acontece muito isso também quando vocês fazem o atendimento, nessa solicitação, vizinhos falando, parentes, amigos. Muito, e agregam, então, a proteção dessa mulher. São agregadores, a gente precisa contar com a sociedade, sim, na defesa de mulheres. Inclusive, muitas das nossas medidas, elas se deram a partir do testemunho de vizinhos, salvaguardando, então, a vida de mulheres. Porque a gente, quando pensa em Lei Maria da Penha, em violência doméstica, a gente pensa em relações afetivas, conjugais, marido e mulher, ex-companheiro, namorado. E a gente não pode esquecer, nós temos um número muito grande de mulheres idosas, bastante idosas, que solicitaram suas medidas protetivas ou que a família ou mesmo vizinhos testemunharam situações de lesão corporal, de agressão, que parte dos seus filhos, né? Então, essa relação intrafamiliar violenta também, ela pode originar uma medida protetiva e pode salvar vidas. Então, a gente tem mulheres que são assistidas que têm 86 anos de idade, 92 anos. A nossa querida assistida mais idosa, ela tem 100 anos
e ela convidou a equipe para o bolinho dos 100 anos por ser tão grata, por sair dessa violência, né? Desse vínculo de confiança, e que passou assim a ter uma vida de paz, né? Livre dessa violência. Então, a vizinhança ela é fundamental. No início, muitas mulheres sentem um constrangimento quando recebem as equipes da Ronda Maria da Penha. A gente tem uma identidade visual, a gente vai com uma viatura com a logo da Ronda Maria da Penha, com a cor roxa. Então, é facilmente identificado que existe ali, naquele local, uma mulher sendo cuidada, e a gente tem que entender dessa forma, sendo protegida. É importante que o agressor perceba que ela não está sozinha, que ele vai encontrar um desafio, uma dificuldade de praticar e de continuar a sua violência contra aquela mulher. Então, muitas vezes o vizinho, ele nos aciona, ele aciona o sistema de justiça como um todo, ele liga para o 90 para dizer que aquela mulher está sofrendo uma violência. Sem contar as mulheres que muitas vezes estão em cárcere privado. Então, um movimento estranho, uma mulher que ela não, antes ela circulava, você via essa mulher saindo de casa, indo para o seu trabalho, e repentinamente você não vê mais essa mulher saindo, levando a sua rotina normal. A gente precisa ter um olhar cuidadoso e poder acionar, então, o sistema de justiça, 190, 180, né, de forma nacional. Que é anônimo, né? Pode ser anônimo, 190, E ali você pode estar auxiliando todo o sistema, né, os operadores da lei, a chegar até essa mulher, porque a gente precisa ser sinalizado, senão não há recurso. A gente precisa, para que eu consiga acompanhar uma mulher no Rio de Janeiro, eu preciso que haja uma denúncia. Parte, então, dessa denúncia. A gente sabe das dificuldades, do receio de chegar numa delegacia. Ninguém quer fazer uma denúncia contra aquele que um dia foi seu afeto, né? E que deixou de ser no momento que ele começou a agredir, começou a maltratar e trouxe um risco de vida. E a realmente sociedade ajudando é importante. É importantíssimo. Sempre. Por isso que eu falo que são tão corajosas, né? Porque estão abandonando e deixando, mudando então a vida, para que realmente saiam da violência. Exatamente. Agora, a questão da violência, ela começa antes, né? É a violência psicológica, é a violência patrimonial, é a violência digital. Como é que está essa situação hoje, doutora Carla? Até porque tem uma forma de se prevenir antes de chegar no feminicídio, porque essa violência já vem acontecendo dessas formas, né? A violência digital, por exemplo, está sendo feita, né? Sim. Demais. E a patrimonial também, né? Sim, a violência psicológica vai ser a humilhação, a ameaça, eu vou te matar, eu vou sumir com seus filhos, com seu filho ou com seus filhos ou com os nossos filhos, né? Porque numa hora o agressor ele nem pensa, né? Então, a ameaça, a humilhação, manipulação, esse sofrimento emocional consiste na violência psicológica. A violência patrimonial diz respeito aos bens. E, às vezes, as pessoas não notam, né, que não é só quebrar um celular ou tirar dinheiro, pegar os bens daquela mulher, joias, jogar fora, roupa, mas é também contrair dívidas no nome daquela mulher. Então fica aquela, se você me ama, compartilha o teu cartão. A gente sabe que não pode dar o cartão do banco, nem a senha que é pessoal. Mas se você me ama, compartilha comigo. E aí, com base no cartão de crédito, na senha do banco, ele contrai dívidas. E depois ele some. A gente entra aí também no estelionato sentimental, né? Aquela mulher que é ludibriada. Muitas vezes a mulher idosa, ela é ludibriada por um fraudador que pega os recursos dela todo, às vezes economias de uma vida, e acaba com aquele dinheiro e ainda contrai dívidas que ela vai ter que pagar. Então essa é a violência patrimonial, né? E a gente também tem medidas protetivas para combater e proteger essa mulher. Então, no caso de relacionamento, às vezes ela tem filhos, a medida protetiva pode garantir uma pensão alimentícia para ela. Não é só proibição de afastamento, proibição dele ir num determinado local, mas também a pensão. Isso é uma garantia para a mulher, da subsistência. Porque ela está dependente financeiramente do homem, é também uma causa que ela permanece nesse relacionamento. Eu queria falar também com você sobre a questão da mulher com deficiência. Existe essa rede de apoio também para as mulheres com deficiência, que não se fala quase?
Sim, a rede de apoio de proteção à mulher é para todas as mulheres, ela é inclusiva, ela não discriminatória. Quando a gente recebe uma medida protetiva, inclusive é um termo da medida protetiva, que esse atendimento, esse acolhimento seja humanizado, inclusivo e não discriminatório. Então, a rede ela se move no sentido de superar então, os desafios iniciais que são do acolhimento à mulher com uma deficiência auditiva, com uma surdez, com uma deficiência física. Então, essa mulher ela precisa ter facilitados os seus acessos. Hoje a gente já tem, como a gente falou, né, o sistema a partir da internet, o que facilita, inclusive, dessa mulher precisar se deslocar, uma mulher que é cadeirante. Então, a gente acompanha algumas mulheres que são cadeirantes, mulheres que são surdas, e a gente precisa, então, preparar os nossos profissionais para se capacitarem e treinarem para que possam incluir cada vez mais e compreender o que essa mulher traz da violência que vive para que possa realmente, de fato, auxiliá-la a chegar até o sistema de justiça, a seguir em frente com a sua medida protetiva. Então, sim, inclui todas as mulheres, é inclusivo sim, e dentro da rede municipal também a gente tem a Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, que também estão abertas e são uma forma, né? Um canal que inclusive utilizamos bastante quando a gente precisa de um auxílio, entender os caminhos que essa mulher precisa traçar, buscar profissionais que possam fazer, por exemplo, uma tradução de Libras. Na nossa equipe a gente tem pessoas, profissionais que usam a linguagem de Libras, e a gente está sempre buscando capacitar ainda mais esses profissionais para que permita, assim, um acesso muito melhor, né? Mas eu diria, Simone, que é um desafio. É importante que a gente tenha em mente que ser mulher na nossa cultura já deixa ela numa posição de vulnerabilidade. Há os números aí de todas as formas de violência, não só feminicídio, mas violência sexual, digital e todas as formas. Quando a gente tem uma mulher com deficiência, a gente soma vulnerabilidades. Então, a gente tem o ser mulher, ser deficiente, a gente tem a questão da raça, a mulher preta, a mulher às vezes sem escolaridade, vão se somando, a mulher indígena. Mas voltando, então a mulher com deficiência, ela tem mais uma vulnerabilidade e por isso ela tem que ter mais uma proteção. Eu nunca vou rapidamente contar uma história, eu nunca vou me esquecer uma palestra que eu assisti com uma mulher cadeirante na Escola da Magistratura e vítima de violência doméstica. E ela dizia, o agressor, ele tira a cadeira de rodas, ele tira o telefone, eu não tenho como pedir ajuda. Exatamente. Então, isso é uma vulnerabilidade maior, porque ela não tem como sair correndo. Então, assim, a gente tem que ter um olhar, assim, mais atencioso, mais cuidadoso com uma pessoa com deficiência. Todos os tipos de deficiência. Exatamente. E em relação, o que a gente pode fazer, né, para diminuir esses casos de feminicídio, de chegar ao feminicídio? O que vocês acham que seria possível de se trabalhar mais nesse sentido? Um alerta para as mulheres, já em seguida começarem a procurar ajuda? Acho que sim, uma conscientização maior sobre as medidas protetivas. O que já foi dito aqui de que ela não precisa registrar a ocorrência, então algumas mulheres têm uma resistência de fazer um início de uma investigação contra o filho, contra o ex-marido, contra o pai dos filhos dela. Então é importante que ela saiba que ela tem direito a essa proteção e a medida protetiva, ela efetivamente, ela freia, né, uma escalada da violência, porque quando passa uma viatura da ronda, uma viatura da patrulha, o agressor sabe, opa, peraí, né, não é aquela certeza da impunidade. Então, acho que uma divulgação das medidas protetivas, uma conscientização maior e trabalhar na prevenção, né, Glória? Que as empresas, que todos os espaços que reúnem famílias, coletivos, e não só mulheres, né, homens, é tão importante a gente trazer esse assunto para que seja também uma fala dos homens, que agreguem, que não é assunto da mulher, é assunto de toda a família, de todas as pessoas. Impacta a sociedade como um todo. Então, a recepção de uma fala de um homem num grupo de amigos, numa rodinha, contando ali possivelmente uma situação de violência, achando graça dessa situação de violência, ter aquele homem, né, aquele representante que possa naquele momento, opa, não é por aí,
isso é uma prática de violência, não é legal, como a gente vê, né, muitas vezes na televisão isso acontecendo. Então é importante a gente estar falando com jovens, com adolescentes, divulgando cada vez mais, trazendo essa informação, dizendo que é crime. Né? Praticar violência contra a mulher é crime da cadeia e a gente vai se movimentar. Né? A gente está fazendo um esforço aqui, a gente está conversando sobre isso, trazendo informação, mas a gente não pode esquecer. A gente vai cuidar da mulher, a rede de proteção vai dar toda a proteção que ela precisa, esse é o nosso objetivo principal, mas a gente também vai penalizar e vai responsabilizar e, se for necessário, efetuar a prisão desse agressor. Muitas vezes ele está em descumprimento dessa medida protetiva, isso acontece. E é crime o descumprimento? E é crime, então o descumprimento é um crime, foi agravado agora no ano de 2024, então ele fica assim, né, privado da sua liberdade, porque ele descumpre uma decisão judicial que é a medida protetiva. Então, muitas vezes, a nossa equipe leva esse indivíduo, né, já foram mais de 150 prisões em flagrante delito de descumprimento. Então, muitas vezes, descumprir uma oportunidade de matar. E aí que entra, então, essas instituições de segurança pública voltadas para essa fiscalização da medida protetiva na tentativa de evitar esse feminicídio. E tem tido muito sucesso, graças a Deus, nessa E para encerrar o nosso busca. programa, então, peço para vocês deixarem uma mensagem aí para as mulheres e os homens que estão nos ouvindo neste momento. Em caso de violência, ela está acontecendo, ligue 190. Pode ser você vítima, pode ser um amigo, um vizinho. Se você ouviu barulhos, móveis sendo arremessados, ela pedindo socorro, liga 190. Informações e denúncia, liga para o 180, que é um número amplamente divulgado. E principalmente, não responsabilize a mulher. Não é culpa dela sofrer uma agressão. É culpa do agressor sempre. Lembrar todas as mulheres, a sociedade como um todo, que vocês não estão sozinhas, que pode contar com toda uma rede de proteção, mas para que isso aconteça, tem um passo inicial, tem um primeiro passo que é acionar então as autoridades, acionar e solicitar a sua medida protetiva, busca uma rede de confiança, uma rede de apoio, mas também precisa buscar esse dispositivo que salva vidas. Então não tenha medo de receber as equipes, não tenha medo de dar esse primeiro passo, porque quando você der, vai se abrir aí um leque de possibilidades, de oportunidades para que, de fato, essa violência cesse na sua vida. Ok, líder Glória, doutora Carla, muito obrigada pela presença de vocês. Com certeza esse tema cada vez mais tem que ser falado, tem que ser ampliado. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradece. Por nada. E o Câmara Rio Debate de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas lembre-se, denuncie casos de violência contra a mulher. É um dever de todos nós. E assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Tchau e até a próxima edição.